Meus queridos irmãos, vamos hoje andar um pouquinho sobre a fé de Moisés, na perspectiva da união com Cristo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, versos 23 a 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Vou dar uma paradinha na leitura, só para lembrar que tempo era este. Muito difícil. Mas aqueles pais, Amon e Joquebede, não criaram reborn. Eram pais de verdade. Pais que tinham até estratégia, mas que tinham propósito. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou, olha só, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Imagina 1.500 anos antes, contemplou a cruz. Por isso que eu disse, o título da nossa mensagem é a fé de Moisés dentro da perspectiva da união com Cristo. Ele via o opróbrio, a vergonha de Cristo. Pela fé, ele abandonou o Egito. E nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessou o Mar Vermelho, como terra seca, como por terra seca, tentando-o os egípcios, foram tragados de todo. Ô Pai, nós estamos aqui meditando sobre a fé de Moisés, em conformidade com o teu filho, com a revelação do teu filho. Este que é o autor da fé. E nós precisamos da iluminação do teu Espírito Santo. Tira o véu dos nossos olhos espirituais. Tira as escamas e dá-nos a esplendorosa manifestação da fé, que vem a nós pela palavra do teu próprio Filho Jesus Cristo. Fala conosco nessa oportunidade, para a salvação dos teus eleitos e para a edificação da tua igreja.
Graças por nossa união com Cristo, porque nele nós vivemos e ele vive em nós. Nós te louvamos pela maravilha do teu evangelho e agradecemos por tudo de Jesus. Amém. Eu tirei a leitura bíblica e a oração da minha meditação, porque eu preciso de tempo. Hoje nós vamos andar num dos personagens bíblicos mais fascinantes. A vida de Moisés, descrita aqui nesses versículos, ao olharmos para a sua vida à luz do Novo Testamento, nós vemos como a fé apontava diretamente para Cristo, porque este é o único autor da fé. Ninguém tem fé sem Cristo. Ninguém. Você pode ter crença, você pode ter religiosidade, você pode ter essas manifestações da capacidade humana dos seus pensamentos, mas não fé. Fé é um dom de Deus, mediante a pessoa de Jesus Cristo. E apesar de Moisés ter vivido antes da encarnação de Cristo, ele viveu na perspectiva do Cristo invisível e da sua união com ele. Nós temos um Deus transcendente antes da criação. Depois nós temos um Deus imanente que se revela na criação. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara outro dia, sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Tem uma revelação do Deus imanente. Depois nós temos o Deus encarnado, o Deus conosco, Emanuel, Cristo, o Verbo que se fez carne. E agora nós temos o Deus que vive em nós por meio do Espírito Santo, que fez uma obra por nós, que ninguém consegue entender tão grande e nem desfazer desta tão grande salvação. E Moisés viveu nessa perspectiva. Sua jornada ensina como ele e como nós podemos viver renunciando o mundo e confiando no invisível, experimentando a redenção através da obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto da fé sempre trata da visão do invisível. Qual é a definição de fé? Como é que se define fé? Fé é... Como é que é? Fé... E... É o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova, certeza do que se espera. E esperança é outra coisa que você não vê. Se você vir, não é esperança. Nem fé, nem esperança são coisas concretas ou palpáveis. Elas estão baseadas na palavra e nas promessas de Deus.
Mas aqui nesse texto tem 5 vezes onde nós lemos da fé. No versículo 23, o versículo 23 diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O rei havia dado ordem às parteiras para matar as crianças. Muito semelhante àquilo que aconteceu com Herodes e muito parecido com o que acontece no mundo atual, onde 50 milhões de crianças são abortadas por ano no mundo. Essa cultura do diabo, essa cultura da destruição e do acovardamento de tantos que não se levantam para lutar contra essa maldição do inferno. E os nossos pais de Moisés, eles enfrentaram a cólera do rei, do faraó, do déspota. Entre parênteses, povo, não deixe a sua fé ser subjugada por quem quer que seja deste mundo. Nós não podemos andar de cueca suja, com medo das potestades deste mundo, porque nós temos uma esperança eterna em Cristo Jesus. A segunda fé, aqui nos versos 24 a 26, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou, palavra muito forte, recusou a titulação de príncipe, recusou fazer parte da camada mais importante do Egito. Esta recusa aqui é algo extremamente forte, mas isso também decorre da conversa da Joquebede, a mãe, que fez todo aquele trabalho de colocar o menino num cesto de vime para ser preservado dentro do propósito de Deus e teve a oportunidade de educá-lo nos seus primeiros anos. E eu posso dizer isto agora para nós, pais e avós, que temos a responsabilidade de transferir para os nossos queridos a nossa fé. Porque Amnon e Joquebede transferiram muito de sua confiança com Deus. Tanto é que quando ele, já homem feito, recusou. A terceira vez que aparece aqui no verso 27, diz que pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, e permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha só, que ótica! Ele não estava vendo o vis aute sunt incipientiae mores. Estou lembrando do meu tempo quando estudava latim. Não vendo aquilo que é aparente, como dizia o padre Godinho, no dia da morte de John Kennedy.
Vocês estão olhando para o féretro. Vocês não estão olhando para a esperança da ressurreição. Vocês não estão olhando para o Deus que vai além das 3 dimensões. Nós somos muito pequenos. Pela fé, ele abandonou o Egito e foi embora, porque ele via o invisível. A outra vez que é chamada no verso 28, pela fé celebrou a Páscoa. E o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Nós vamos tratar de cada um desses pontos já já. E a 5ª vez, pela fé, atravessou o Mar Vermelho, como por terra seca. E tentando os egípcios, foram tragados de todo. Essas 5 vezes, elas apontam para um número que a Bíblia chama de número da graça. Toda vez que você vir 5 na Bíblia, entenda que não é força humana que faz, é a graça de Deus. E define-se graça como Deus dando e fazendo tudo a quem não tem condições de fazer coisa alguma. Não tem possibilidade de fazer. É Deus fazendo. Então, a primeira dessas manifestações da fé é dos pais de Moisés, confiando no cuidado de Deus. Eu e você estamos realmente confiando em Deus na criação dos nossos filhos. Nós estamos depositando a nossa expectativa no Senhor, ou nós estamos assoberbados. Eu devo dizer, gente, que eu estou assustado com os bebês reborn. Vendo a loucura da humanidade. A que ponto uma psiquiatria a céu aberto não tem médicos suficientes para cuidar da loucura desse mundo em descambo. Você ir para um hospital com um inanimado, dizendo que tem febre e não pode dormir. Eu fiquei muito gostosamente ouvindo um senhor que deu uma resposta, dizendo isso é falta de terapia. É falta de ter uma pia cheia de louça para lavar e uma casa cheia de toalhas para lavar, ou um quintal sujo com foi-me embora a inchada, porque o coração está inchado demais. Para poder carpir, é gente sem o que fazer. É a cabeça vazia que é a oficina de Satanás. Porque não é possível isso. Mas esses pais, e aqui nós pais e avós, eles confiaram no cuidado da providência de Deus, crendo que havia propósito especial para aquele filho. Eles viram alguma coisa, a Bíblia chama de formosura, e eu chamo de adequação, dentro do conceito bíblico. Que ele estava adequado ao propósito de Deus.
Eles não sabiam o que Deus faria com o menino, mas pela fé eles confiaram nele. Essa confiança no cuidado de Deus é o primeiro aspecto que nós vemos em nossa união com Cristo. Assim como os seus pais confiaram em Deus para proteger seu filho, nós, em Cristo, somos guardados pela graça e pela providência de Deus. Nada vai acontecer comigo sem o propósito de Deus. E nada vai acontecer com você sem o propósito de Deus. Eu dei um abraço na minha irmã ainda há pouco aqui na frente. Depois de uns tempos, de anos de uma doença na sua língua, sobre luta, de um possível câncer e muitas dificuldades. E vendo, eu disse, não vai ficar nenhuma célula, porque é a mão do Senhor que está nesse negócio. A gente pode ver o poder do Senhor nas mínimas e nas grandes coisas. A.W. Pink, meu irmão, meu teólogo de cabeceira, ele disse, a fé genuína vê com os olhos de Deus. Os pais de Moisés não foram motivados por instinto natural, mas por uma convicção sobrenatural do propósito divino para aquela criança. Essa criança está no plano de Deus. Em tempos de perseguição, lá na China, muitos cristãos escondem os seus filhos e ensinam seus filhos em segredo, em secreto, confiando que Deus preservará sua fé para o futuro. E tem acontecido na igreja clandestina da China coisas muito interessantes, que Deus nunca vai ficar sem testemunha em qualquer tempo. Mesmo que o mundo esteja convulsionado ao máximo, Deus vai ter os seus. Pink ainda nos diz que a verdadeira fé é uma confiança contínua que molda todas as decisões da vida em direção a Deus. Ela vai empurrando a gente para cima de Deus. Mas isso aqui não tem solução. Quem disse? Quem foi que diagnosticou? Foi Deus que deu a palavra final? Ele sempre vai nos surpreender. Em Cristo nós podemos confiar que Deus cuida de nós e tem um plano para as nossas vidas. Como os pais de Moisés, nós precisamos agir pela fé, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem ameaçadoras. Está difícil? Então aqui é o lugar do milagre. Só existe milagre quando houver impossibilidade. Se não for impossível, não haverá milagre. Porque o milagre é do terreno do poder de Deus. E não de alguma coisa que aconteceu sem que houvesse a intervenção divina. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é a renúncia de Moisés. Ele escolheu Cristo em detrimento do mundo. Ele escolhe o Senhor, ele escolhe Yahvé, ele escolhe o Senhor. Moisés tinha uma escolha: viver no palácio de Faraó, desfrutando de riquezas, de poder, de conforto, ou se identificar com o povo de Deus oprimido e escravizado. Todos nós temos escolhas a fazer. E onde nós pusermos a nossa escolha vai definir a nossa caminhada. Pela fé, ele rejeitou as riquezas do Egito e escolheu o sofrimento do povo de Deus. Quando o Senhor estava saindo da terra
ele estava indo para a cruz, ele chamou os seus discípulos e disse assim: estas coisas eu tenho dito a vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, tribulações, tempestades. Mas eu quero dizer para vocês, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso aqui é a nossa caminhada. O texto nos diz que ele, Moisés, considerou a vergonha por causa de Cristo como maior do que as riquezas e os tesouros do Egito. Vamos dar uma lida de novo no versículo. Verso 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Só para lembrar aqui, pecado não é ruim, pecado é bom. Ele tem prazer, só que o prazer dele dura pouco. Às vezes no sexo vai dar a síndrome de Aminon. O que é a síndrome de Aminon? Aminon era o filho de Davi que se apaixonou por Tamar, a linda irmã de parte de pai dele. E se apaixonou loucamente por ela. E fez de tudo. Fez-se de doente para que ela viesse fazer um bolo para ele e cuidar dele. O pai não quis a princípio, mas convencido pelos filhos do capeta que permaneciam dentro do palácio, que é quando a gente ouve o que a televisão muitas vezes está dizendo e não ouve a palavra de Deus. E ele cedeu. E depois que ele copulou com a irmã, diz a Bíblia que o seu nojo foi maior do que a sua ânsia. É a transitoriedade do pecado. O pecado tem um prazer, mas ele cobra caro. E tem consequências caras. Agora ele, vendo essa transitoriedade, porquanto considerou o opróbrio, a vergonha, a cruz de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Isso é extraordinário, meus irmãos. Porque mesmo séculos antes de vinda de Cristo, Moisés já participou pela fé de uma união espiritual com o Redentor que viria. Ele estava olhando lá para frente, mas ele estava vendo porque o Espírito Santo não vai revelar nada fora de Cristo. Porque tudo o que a Bíblia fala é de Cristo. Jesus disse assim: vocês são escrutinadores, examinadores da palavra, cuidando de ter delas a vida eterna. E vocês não querem vir a mim para terem vida? E a palavra revela é a mim. Dr. Christian Shane, que esteve aqui nessa igreja pregando há alguns anos, ele disse: se você lê a Bíblia e não encontrar Cristo em cada página, você não está lendo a Bíblia. Ele chegava a dizer, a cada 17 versículos da Bíblia, algum está apontando para Cristo. Para nós, esta união a Cristo muitas vezes significa renunciar prazeres e recompensas temporárias deste mundo. Assim como Moisés. Isso aqui está sendo oferecido para você. Sim, mas eu tenho algo muito mais precioso. Eu não quero. Eu renuncio. Sadraque, Mesaque
Não. Misael, Ananias e Azarias e Daniel, eles não tomaram posse da cultura da Babilônia. Eles saíram, eles ficaram fora. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Foi assim que Jesus orou. E eu tenho que fazer as minhas escolhas e as minhas decisões. A fé nos chama a escolher a glória futura em Cristo ao invés das riquezas passageiras deste mundo. Não estamos dizendo que as riquezas deste mundo não são úteis. Elas não podem ser ídolos nas nossas vidas. Elas não podem ser prioridades em nossas vidas. Fizemos um curso uma vez nos Estados Unidos, lá em Wheaton, na Universidade Wheaton, e um professor que veio dar uma aula para nós sobre finanças, ele era dono, a gente não sabe nem qual era a empresa que ele era dono, porque ele ocultava todas essas coisas e a professora disse só que a empresa dele tinha 240 mil funcionários pelo mundo todo. Então não era um homem que era pouca coisa em dinheiro e coisa. Só para vocês entenderem que ele disse que, a professora disse que ele gastava 44 milhões de dólares só para ajudar alunos estrangeiros que estavam nos Estados Unidos para dar uma educação cristã para eles. Este homem, nessa posição toda, ele estava na Índia, ou no Japão, ou na África, nas suas empresas, no domingo, onde ele era o porteiro, o recepcionista das pessoas. Ele pegava o avião dele lá e vinha para atender as pessoas, porque ele diz, o meu ministério é cuidar daqueles que estão chegando na igreja e tratá-los com dignidade. Todas as riquezas úteis e usadas para a glória de Deus. Fazendo da riqueza não um senhor, mas um servo. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar presos a estes tratamentos da riqueza deste mundo. A nossa fé nos chama a escolher a glória de Deus. Moisés viu além do presente, ele viu o verdadeiro tesouro que estava em Cristo e em suas promessas. Da mesma forma, nossa união com Cristo nos permite viver em um reino que não é deste mundo. Nós, como Moisés, escolhemos Cristo, mesmo que isso implique em rejeição e sofrimento. Quem é o seu tesouro? O meu tesouro é Cristo. O meu tesouro é Cristo. A fé nos leva a dizer não ao mundo e sim a Cristo, mesmo que isso custe privilégios ou posição. John Owen, outro que Deus me agraciou poder conhecer um pouco desse homem, ele disse, aqui a fé o levou à autonegação. Pela fé, Moisés não apenas viu a vaidade dos tesouros do Egito, mas abraçou voluntariamente o opróbrio de Cristo, abraçou a cruz de Cristo. Eu não posso negar o valor da cruz na minha vida. Ela me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Isto é maravilhoso. Dr. Tozer, outro. Olha só, estou tirando da cartola aqueles homens que têm sido instrumentos na minha vida. Ele diz, a fé faz com que o crente diga não ao mundo.
mesmo quando ele oferece os seus melhores banquetes. Não são os piores. O mundo odeia o crente, justamente porque ele já rompeu com o mundo no coração. Isso é o Tozer. Eric Liddell. Alguém já ouviu falar em Eric Liddell? Eu já falei aqui, vocês não prestaram atenção. Eric Liddell foi um campeão olímpico, corredor, 100, 200, 400. Ele recusou correr no domingo em honra a Cristo. Agora você lembra dele? Tem até um filme a respeito dele. Ele recusou correr no domingo. Ele perdeu o ouro, mas ele ganhou o respeito do mundo todo. A sua fé nos chama a renunciar também às tentações e os prazeres do pecado para seguir a Cristo. Churchill não deixou que houvesse jogo de futebol nos domingos, nem supermercados e comércio aberto no domingo na Inglaterra no tempo dele. Esse dia é do Senhor. E no dia do Senhor nós não podemos banalizá-lo. É dia de adoração, é dia de reconhecimento, é dia de descanso. Mas isso era no tempo passado. Fique nesse tempo passado que você vai ficar melhor. Terceiro vez que a fé é chamada aqui nesse texto. Moisés vê o invisível, verso 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Eu tenho uma tradução antiga, me parece que é da Síria, do sírico, que diz como vendo, não como quem vê, como vendo o invisível. Porque como quem vê parece que é uma forma um pouco ainda não concretizada na visão, mas como quem vê o invisível. Moisés deixou o Egito, não com medo do faraó, mas perseverando porque via Cristo, porque via aquele que havia de vir. Aqui está o cerne da fé, confiar em Deus, mesmo quando Ele é invisível aos nossos olhos. Moisés perseverou porque tinha seus olhos fixos em Deus, o Deus invisível, e confiava em suas promessas. Na nossa união com Cristo, nós vivemos a mesma realidade, com a mesma firmeza. Embora não vejamos Cristo fisicamente, o conhecemos pela fé e nos agarramos às suas promessas. Nós olhamos, eu sei que meu Redentor vive e com Ele eu viverei. Eu sei, a nossa caminhada cristã é em muitos aspectos, uma jornada como a de Moisés, confiando em Deus sem vê-lo, mas sabendo que Ele está presente e fiel em cumprir as suas promessas. Eu sei que Ele vai aparecer. A coisa está difícil, mas eu sei que no momento certo Ele virá. Ele vai manifestar. Jesus é o autor e o consumador da fé. E em união com Ele, nós temos a certeza de que, embora não o vejamos, nós podemos confiar plenamente em Sua palavra, em Sua presença e em Seu cuidado. Está escrito. Está escrito. Eu não vou dizer, mas eu não estou sentindo, e eu nem entendo,
mas eu creio. Eu creio porque está escrito na palavra. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós não podemos ficar amedrontados. O Pink, ele diz, a fé avalia corretamente. Moisés pesou os tesouros do Egito e contra as recompensas celestiais e escolheu a cruz. Você é louco, Moisés? Não, isso aqui é perecível, aquilo ali é eterno. Isso aqui vai acabar, aquilo ali é para sempre. Nós temos uma vida eterna. Fé é ver o invisível. E a única forma de resistir ao presente é com os olhos do eterno. É com os olhos de Deus. A fé não busca conforto presente, mas busca os tesouros eternos. Eu sei que eu vou ter a recompensa. Alguém veio comentar comigo, há 2 semanas ali atrás, sobre a liturgia da missa, celebrada pelo Papa Leão IV, como sendo muito bonita. Eu disse, sim, muito bonita, impressionante, é realmente uma liturgia extraordinária. Mas a fé vai muito além da estética. E vai além da ética. A sua base é a noética. Na teologia cristã, especialmente a patrística e a reformada, o termo se relaciona com o conceito nous, como o centro da espiritualidade da mente humana, que foi afetada pela queda, mas foi restaurada pela graça. A nosética, mas é pronunciada noética. Não é a estética é linda, eu gosto do estético. Eu gosto de um quadro bonito. Eu tenho uma pintora aqui hoje, fazia quadros muito bonitos. Eu gosto do ético, o ético moral é bom. Mas isso é daqui e agora. Nós temos o permanente, o eterno, o noético, aquilo que é divino. A mente natural está obscurecida e somente pode ser despertada pela iluminação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, ele diz, o homem natural não aceita ou não compreende as coisas de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é maravilhoso. Tem uma visão diferente, tem uma outra capacidade de olhar a realidade do mundo. A visão que transcende o tridimensional e o temporal é a realidade espiritual excelentíssima, preciosíssima, majestosíssima, é de Fides. Agora, se vocês entendessem o ritual católico, estariam compreendendo o que eu acabei de dizer aqui. Essa super realidade da fé, da singeleza, mas da sua majestosa expressão. Jim Elliot, um missionário que morreu no Equador tentando evangelizar os indígenas rotis. Ele foi morto por flechadas. Toda a gente dizia para ele não fazer, mas ele deixou um legado que ele diz o seguinte,
Não é tolo quem dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Deixa eu dizer outra vez. Não é tolo quem dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Nossa vida é do Senhor e ela precisa ser usada para a glória do Senhor. Então nós vamos chegar um pouquinho mais para frente, para o quarto momento, no sangue, o sangue do Redentor, a Páscoa de Moisés, o sacrifício que prefigurava o sacrifício de Cristo. Diz nos Hebreus 11, 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. A celebração da Páscoa por Moisés foi um ato de fé e poder redentor de Deus, prefigurando a vinda de Cristo. Esse ato de fé que prefigura o sacrifício do nosso Senhor, o verdadeiro Cordeiro de Deus, cujo sangue nos redime do pecado e da morte. Nossa união com Cristo é fundamental no seu sacrifício de uma vez por todos. Não precisamos repetir. Não é um sacrifício que se memoriza cada vez como se fosse alguma coisa que não aconteceu. Aconteceu de uma vez para sempre. O sangue de Jesus foi derramado em nosso benefício e pela fé nós somos protegidos do juízo de Deus e dos ataques do diabo. Moisés, pela fé, confiou no sangue do Cordeiro e nós, pela mesma fé, confiamos no sangue de Cristo para nos libertar do pecado e nos reconciliar com Deus. Assim como a Páscoa foi o sinal de libertação de Israel, o sacrifício de Cristo é o sinal de nossa plena libertação por meio de nossa união com Jesus Cristo. Esta fé é perseverante, ela é firme, ela contempla a fidelidade de Deus mais do que a ira dos homens. Nós estamos com os olhos colocados em Cristo. Dentro desse escritório, many years ago, veio um rapaz de Ponta Grossa para conversar comigo. Filho de família cristã, neto de pastor, veio conversar comigo. E nós estivemos conversando um tal tempo, mas ele queria desfazer o valor do sacrifício de Cristo na cruz. E nós estávamos conversando, e lá pelas tantas, as hostes malignas o tomaram. E ele partiu para cima de mim para me sufocar o pescoço. E ele pôs as suas mãos assim à distância do meu pescoço. E espumando, ele dizia, eu não posso porque tem sangue. Eu não posso porque tem sangue. Que sangue? Aquele do Calvário, que continua vigindo, que continua vivo, que continua poderoso. Eu sou o maior pecador, mas sou um pecador perdoado, lavado no sangue do Cordeiro, e mais do que isso, crucificado com Cristo na cruz, e ressuscitado em novidade de vida, porque isso é que o Evangelho me mostrou e me ensina, é um Evangelho de libertação. E depois de ele fazer toda aquela pantomima, eu, sem nenhuma força, sem nenhuma condição, simplesmente ergui a mão e disse, em nome de Jesus, saia demônios malignos desse jovem. Não precisa gritar, não precisa esberrar, basta dizer na autoridade daquele que morreu e ressuscitou, sai.
E ele caiu. Ajudei a levantar e fui pregar o evangelho para ele. Porque só o evangelho pode criar libertação contra as forças do mal pelo sangue de Cristo Jesus. Crer em Cristo é romper com o ego, é romper com o pecado, é romper com o mundo, é romper com o diabo. Eu não tenho negócio com você. Um dia um moço chegou para o pastor Abuchaim aqui nesse cantinho. Assim, pastor Abuchaim, o diabo está me atacando. Ele vem para me atacar. E o pastor Abuchaim disse, onde está Jesus em você, meu filho? Está em mim. Então, diz para ele, vem. Jesus está em mim, pode vir. Ele vive em mim. Você não tem que ter medo de diabo, não. O diabo foi vencido na cruz, foi posto à execração. Os principados e as potestades. Mas a gente não deve mexer nisso. Não, eu não vou mexer. Eu só não quero que ele venha para cá. Aqui não, na nossa casa não. Quando nós morávamos aqui na Rua Santos, apareceram lá umas coisas, aqui não. Aqui não é seu terreiro. Vai para os seus. Nesta casa, quem reina é Jesus Cristo. Dr. Sproul, ele disse assim, a fé de Moisés é uma fé que anda em obediência, anda em dependência, mesmo quando a ordem divina desafia o poder humano e as hostes malignas. Ele confiava no Senhor. A fé verdadeira sempre nos tira do Egito, do pecado e da dependência mundana. John Bunyan foi escritor do Peregrino. Ele disse assim, prefiro a cadeia com Cristo do que a liberdade sem Ele. Ele ficou preso vários anos. Ele disse, mas eu prefiro ir para a cadeia com Cristo do que a liberdade sem Ele. Nós devemos lembrar diariamente, pois a nossa redenção está firmada na obra e na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, no sangue derramado na cruz, na nossa morte e ressurreição com Ele, porque Ele é a nossa vitória. Pela fé somos redimidos em união com Cristo e recebemos a vida nova e a proteção contra o pecado, a morte, por toda a eternidade. E por último, eu disse que eu precisava de mais tempo e já estou esgotando todo o tempo que eu já tive, é a travessia do Mar Vermelho. A fé que conduz à libertação total. Que Hebreus 11, 29, pela fé atravessaram o mar. Atravessaram o Mar Vermelho como em terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. E aqui nós temos a mudança. Pela fé Moisés, pela fé Moisés, pela fé Moisés, pela fé Moisés. Quando chega aqui, pela fé atravessaram. A sua fé, operada por Deus, por meio da obra de Cristo, agora estava no meio da comunidade do povo de Deus. Coletivizou-se, não é mais uma fé pessoal. Ela foi transmitida para todos. Moisés, liderando o povo pela fé, atravessou o Mar Vermelho. O que parecia impossível, tornou-se uma realidade pela fé no poder de Deus. Se imaginam Moisés, o faraó vindo com todo o seu exército atrás, arrependido de ter deixado, aqui na frente o Mar Vermelho. Ele acuado. Aí ele fala para o Senhor. E o anjo do Senhor fala com ele e disse, dize ao povo que marche e toque na água. Pá! Agora, no filme Moisés, você vê aquilo é gelatina, figura. E é um carreirinho.
Agora, o general MacArthur, ele calculou que o mar se abriu por cerca de 5 quilômetros de largura. Para passar 3 milhões ou 2 milhões e meio de pessoas a pé, numa noite. Não foi não é aquela goelinha de... É tempo. Por quê? Porque o Deus que criou o universo, isso é café pequeno. Só é grande para os estúpidos e ignorantes como eu, que temos que colocar Deus dentro da nossa cachola. Mas ali ele tocou e abriu-se. O mar se abriu e o povo de Deus passou em segurança, enquanto seus inimigos foram derrotados. Essa travessia simboliza a nossa jornada de fé em Cristo. A travessia do Mar Vermelho representa o batismo na morte e na ressurreição de Cristo. Para mim, é uma figura clara. Egito, mundo. Aqui o deserto é o primeiro estágio depois da salvação, para poder depois entrar na Canaã. Nós vamos tratar, dentro desse quadro aqui, mais para frente, sobre a passagem do Mar Vermelho, onde as 12 pedras que são colocadas dentro e as 12 pedras que são tiradas para fora representam a obra de Cristo para com o seu povo. A travessia do Mar Vermelho representa exatamente aquilo que Paulo nos diz em Romanos 6. Eu quero que você saia daqui hoje com esta verdade. Se você já sabe, aleluia que você sabe. Se você não sabe, você precisa saber. Olha o que Paulo diz. Ou porventura ignorais, Romanos 6, 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, por meio do batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo, você é ignorante, você não sabe que todos nós que fomos mergulhados Christos Jesus, para dentro de Cristo Jesus, batizado, eu já falei aqui várias vezes, mas eu sei que tem gente nova, é fazer é fazer picles, pegar pepino ou cenoura e fazer picles. Esse é o sentido da língua original. É você pegar o pepino e colocar dentro do vinagre. Você batiza. O vinagre entra no pepino e o pepino entra no vinagre. É isso que significa batizar. É você pegar essa camisa azul e eu agora quero a camisa vermelha da seleção brasileira. Eu quero aquela camisa vermelha. Aí eu tenho que ir uma tina com a tinta e eu vou batizá-la. E depois eu tiro e ponho para secar. E aí Deus nos batizou em Cristo Jesus. Aonde? Na cruz do Calvário. Quando Ele nos atraiu a Ele nos batizou ali e nos fez morrer juntamente com Ele. E na ressurreição, Ele nos tirou de lá com nova vida. Isto é que significa o Mar Vermelho na figura, no tipo, na realidade que ia acontecer lá na frente. Nós passamos pelo Mar Vermelho. Assim como Moisés e os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, nós, em união com Cristo, somos libertos da escravidão do pecado, da escravidão do ego, da escravidão do mundo, da escravidão do diabo.
Cristo nos conduz pelo caminho da salvação, abrindo portas onde parecia não haver solução. Ele é aquele que abre o caminho e pela fé nós seguimos com segurança. Moisés celebrou a Páscoa em obediência, confiando no sangue, e conduziu o povo em fé até atravessar o Mar Vermelho em terra seca. De novo, o meu amigo Dr. A.W. Pink diz: a fé celebra antes de ver a libertação. Ela coloca o sangue na porta antes que o anjo passe. Ela antecipa aquilo que vai acontecer. E Spurgeon disse: a fé verdadeira é obedecer quando Deus manda, mesmo quando o mandamento parece estranho e o inimigo está à espreita, mas nós obedecemos porque foi Deus quem falou. A fé verdadeira crê no poder do sangue de Cristo e segue mesmo quando o caminho parece estar fechado. A fé vê o mar se abrir. Dr. Hudson Taylor foi médico na Índia, na China. Ele disse: obras grandes para Deus começam com fé, continuam com oração de fé e são sustentadas pela obediência, pela fé. E ela vai. Em nossa união com Cristo, nós enfrentamos os desafios e obstáculos reais, mas pela fé, Cristo nos conduz à libertação. Assim como o Mar Vermelho foi um caminho de salvação para Israel, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe um grande historiador inglês chamado Harold Toynbee. Num dos seus livros sobre a história contemporânea, ele disse: a grande luta no fim das eras será entre o cristianismo e o hinduísmo. O hinduísmo porque aceita tudo, e o cristianismo porque rejeita tudo. Só Cristo é a esperança para o cristianismo. E é isso que está acontecendo no mundo hoje. O cristianismo está sendo perseguido em tudo quanto é canto do mundo, porque ele não se dobra para ninguém. Ele fica firme, olhando sempre o invisível. A vida de fé que Moisés viveu é um exemplo poderoso para todos nós que estamos em Cristo. Assim como Moisés, nós somos chamados a confiar no Deus do invisível, no Deus invisível, a renunciar às coisas do mundo, a viver sob proteção do sangue redentor de Cristo e a seguir em fé, sabendo que Deus nos guiará pelo caminho da salvação. Nossa união com Cristo transforma a maneira como vivemos e nos dá confiança de que, assim como Deus cuidou de Moisés, Ele também cuidará de nós até o final. Aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Eu hoje cheguei de São Paulo, cheguei agora às 5 horas da tarde em casa e vim correndo, mas eu fui lá para o aniversário do meu neto de 1 ano, e a minha netinha fez 7 anos, e o meu filho contou uma história que ela brigou com alguém lá na escola. Ela teve um entrevero lá com uma coleguinha, e ela chegou em casa e disse: papai, eu queria dizer uma coisa para você, mas eu não sei se você vai entender. E ele disse: vê se você fala, o que você quer. Eu fiz uma coisa errada. E o que foi que você fez? Eu xinguei a minha colega no pensamento. Eu disse que ela era burra. E ele disse: mas você não verbalizou. Ele disse: mas papai, eu pensei.
Eu digo, será que essa menina já está ouvindo Jesus Cristo? Ele disse que o pecado não é quando você pratica, é quando você pensa. Eu não preciso matar, basta eu odiar. Eu não preciso adulterar, basta eu cobiçar. Eu não preciso roubar, basta invejar. Eu sou réu do fogo do inferno. Para ser livre disso, a gente precisa de um Salvador poderoso. Meus irmãos, a jornada de Moisés é uma parábola da vida de cristã. Nós começamos com a fé herdada dos nossos pais. Assumimos a nossa identidade em Cristo, renunciando a ser chamados filhos deste mundo. Passamos a valorizar o eterno quando deixamos o Egito. Rompemos com o mundo ao buscar o sacrifício e seguimos a Cristo, o Cordeiro, confiando totalmente nele. Estar unido a Cristo é ter uma nova história, um novo destino e um novo coração. Que Deus nos faça, como igreja,